Logo no início dos 10 mandamentos, Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, né? Não terás... Jesus fala isso também, né? Você não pode servir a Deus e a Mamon, né? Um outro Deus. E no texto da Bíblia, diversas vezes isso vai acontecer, né? Que as pessoas que adoravam a Deus, mas adoravam ídolos também. E é interessante que eu fico pensando isso para hoje, como é que a gente pode olhar esse texto, assim, da Bíblia e isso se aplicar pra gente hoje? Porque, tipo, cara, eu não vou, sei lá, adorar uma imagem de escultura enorme de um rei da Babilônia, um imperador, né? Eu vou ter um ídolo, sei lá, Mamon, vou sacrificar meus filhos aquilo, ou vou oferecer meu corpo em sacrifício, vou oferecer, sei lá, cereais, não sei, animais. Não existe isso, né? Mas como é que isso pode se aplicar para minha vida hoje, então, essa verdade, né, do texto bíblico? E é possível se aplicar. É possível se aplicar. Eu li um livro há um tempo atrás que chama Deuses Falsos, do Timothy Keller, e ele falava bem isso, que às vezes, muitas vezes, né, nos dias atuais, a gente não adora mais uma escultura, não adora mais um deus, uma divindade, mas a gente tem a capacidade de pegar coisas boas da nossa vida, como, por exemplo, uma carreira profissional, a família, dinheiro, e transformar essas coisas em ídolos no nosso coração, acreditando que essas coisas vão nos dar esperança e trazer a satisfação necessária que somente Deus poderia trazer. Exato. Eu acho que é um negócio interessante que ele coloca no livro, né? Como é que eu posso classificar alguma coisa como um Deus, para mim, como um ídolo, né? É quando eu coloco esperança naquilo, quando eu coloco a minha expectativa, minhas emoções, como é que a gente pode acrescentar para se tornar um ídolo. No momento que isso se torna o centro da tua vida, a ponto de tu não ver satisfação mais na vida, se tu não tiver aquela questão específica atendida da maneira que tu imagina, se tu não alcançar isso, acaba te trazendo uma grande frustração, então tu acaba achando que todas as coisas não fazem mais sentido, inclusive o relacionamento com Deus. Bah, Deus, se tu não me dá aquela coisa, se eu não conseguir chegar onde eu quero na minha carreira profissional, não vai fazer sentido. Se torna tipo um Deus, um ídolo para ti quando tu deposita a tua segurança naquilo, quando tu deposita a tua esperança naquilo, quando tu coloca aquilo como uma coisa que vai te deixar feliz, uma coisa que vai melhorar a tua vida, uma coisa que vai te trazer sentido de vida. Exatamente. Né? Se não der certo aquilo, tô perdido. Né? Quando na verdade isso a gente deveria depositar em Deus, essa esperança, essa expectativa. E é engraçado pensar que tudo aquilo que a gente almeja, no momento que a gente tem, não corresponde às expectativas. Porque nós temos uma busca infindável dentro de nós que só vai ser preenchida por Deus, né? Então, assim, no livro fala de diversos tipos de ídolos e deuses que a gente pode buscar, né? Um exemplo que ele dá é do amor romântico, né? Que ele até comenta de uma mulher, o Timothy Keller comenta de uma mulher que estava sempre em busca daquele romance arrebatador, daquela coisa, mas ela não encontrava isso. Então ela acabou sendo muito frustrada e passando por diversos relacionamentos, porque aquilo era um deus para ela. E os homens com que ela se relacionava nunca chegavam ao nível de preencher aquilo, entende? Então, às vezes tu idealiza uma viagem, eu preciso viajar. Quando tu faz a viagem, depois ela passa e mesmo assim ela não preencheu. Às vezes é carreira profissional, tu quer uma promoção, tu luta por ela, quando tu chega lá, mesmo assim tu não preencheu. E o legal é que ele dá o exemplo de Jacó, Jacó que queria Rebeca, e acabou pegando a Leia, né? Isso. Tá, então, ele diz assim, que por mais que a gente busque Rebecas da nossa vida, quando a gente acordar no dia seguinte, sempre vão ser Leias. É que a história da Bíblia é que Jacó, né, era um cara do campo, assim, e na época para ele casar, né, com uma mulher que ele gostava, né, ele devia pagar um dote, um preço por aquilo, né? Daí ele falou com um cara, e disse, eu queria casar com a Rebeca, o sonho da vida dele era a Rebeca. E ele acabou sendo enganado, né, na história e casou com a outra, né, com a Leia, que era irmã da Rebeca. E depois ele teve que trabalhar em dobro para depois conseguir casar com a Rebeca. E mesmo aí assim, entra a história que você falou. Casou com Rebeca e Rebeca não podia ter filhos. Não podia ter filho. Ou seja, a nossa busca, ela vai sempre continuar. Salomão também fala isso, né? Que tudo é vaidade e tudo é como correr atrás do vento. Então essas coisas que acabam tomando o lugar de Deus.
e que muitas vezes a gente acha que não vai ser feliz realmente se não tiver aquelas coisas. Deposita a nossa esperança, a nossa motivação, tudo em cima delas, e quando a gente alcança essas coisas, muitas vezes não é aquilo. Isso acabam sendo deuses para nós, né? Isso é uma reflexão que fica, né? O que pode ser um Deus para ti hoje, né? Será que é a universidade? Será que é a carreira profissional? Será que é a saúde, o bem-estar físico, né? Será que ele fala no livro, será que a academia não é um templo, né? A gente não tem aqueles templos de ídolos, mas hoje a academia se tornou um templo do ídolo corpo, né? Será que é o quê? É a família, é um relacionamento? O que é aquilo assim que hoje tu identifica, isso é um Deus para mim, isso ocupa o lugar do Deus verdadeiro? O que é aquilo que tu, quando para pra pensar na tua vida, não consegue te imaginar sem? Só Deus tem que ter o lugar de Deus na nossa vida. Então fica a indicação aqui do livro do Timothy Keller, então, Deuses Falsos. Não esquece de te inscrever no canal, deixar o teu joinha e compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a esse ótimo conteúdo. Não se esqueça, pessoal, álcool gel, usem máscara. Tá, piada ruim, né? Que droga. Estraguei o final do vídeo.